Ele descobriu a verdade sobre si mesmo e sobre ele. E o que ele fez depois chocou a família inteira. A revelação veio como um soco, trazendo punição imediata, rejeição, silêncio e o medo de perder tudo. Mas no fim, foi essa verdade que o salvou. Meu nome é Rui, tenho 28 anos, lisboeta de gema, formado em comunicação, mas sempre fui o tipo que provoca para testar limites. Quando minha mãe me convidou para passar o fim de semana na nova casa de praia no Algarve com ela e o novo marido, aceitei relutante. Precisava fugir da agitação de Lisboa, mas suspeitava que seria monótono. Mal sabia que ali começaria uma guerra interna que me faria questionar tudo. Cheguei ao entardecer, o carro alugado rangendo na estrada de terra. Minha mãe abriu a porta com um abraço apertado, o cheiro de sal no ar misturado ao de jantar cozinhando. O marido dela, João, apertou minha mão com firmeza, mas seus olhos desviaram rápido, como se guardasse um segredo. Bem-vindo, Rui. O Eduardo já está lá em cima, disse ele, sem mais explicações. Eduardo, filho dele, 26 anos, estudante de literatura em Faro. Eu o vira uma ou duas vezes em jantares familiares, sempre distante, respondendo monossilábico. Agora, dividíamos o mesmo teto por dias. Descia as malas e subia as escadas. Ele estava no quarto ao lado do meu, porta entreaberta. Bati de leve. Ei, irmãozinho adotivo. Provoquei, entrando sem esperar convite. Ele se virou da janela, onde olhava o mar agitado. Rui, não esperava você tão cedo. Sua voz era baixa, controlada, mas havia uma tensão no ar, como se ele soubesse que minha presença mudaria algo. Sentamos na varanda para o jantar, sopa de peixe e pão fresco. Minha mãe tagarelava sobre a casa nova. João assentia, mas Eduardo mal falava. Eu o cutucava com perguntas. E Faro, ainda quieta como sempre? Ou você anima as noites por lá? Ele respondia curto. Quietude tem seu valor. Mas seus olhos fixavam nos meus por segundos a mais, desafiando. Aquilo me irritou e excitou ao mesmo tempo. Após o jantar, João e minha mãe subiram cedo. Fiquei na varanda com Eduardo, uma garrafa de vinho alentejano entre nós. Por que você veio mesmo? Zrênia, ele perguntou de repente. Para relaxar. E você? Por que está aqui? Parece que carrega o mundo nas costas. Ele riu seco. Talvez carregue. Meu pai não é fácil. E agora com sua mãe? Parou, como se tivesse dito demais. Pressionei. O quê? Não aprova o casamento? Ele negou, mas confessou. É complicado. Cresci sem mãe, e agora isso. Sinto como se perdesse espaço. A conversa fluiu, mas com espinhos. Ele admitiu que escondia partes de si. Não sou o filho perfeito que ele quer. Eu ri. Ninguém é. Eu perdi meu pai aos 20, num acidente de carro. Aprendi a não me esconder. Ele me olhou intensamente. Talvez eu precise aprender isso. O silêncio caiu, pesado. Quando me levantei para ir dormir, ele segurou meu braço por um instante. Boa noite, Rui. O toque foi elétrico, mas soltei rápido, confuso. Na manhã seguinte, acordei com barulho na cozinha. Desci e o encontrei preparando café. Dormiu bem? Zrênia, perguntei. Ele assentiu, mas evitou meu olhar. Minha mãe e João saíram para comprar mantimentos, nos deixando sozinhos. Caminhamos pela praia, pés na areia úmida. Por que você provoca tanto? Zrênia, ele perguntou de repente. É meu jeito de testar. E você? Por que se fecha? Ele parou, face em o mar. Medo. De ser julgado. De não encaixar. Pressionei mais. Encaixar onde? Na família perfeita que nossos pais montaram. Ele se irritou. Não é só isso. Eu gosto de homens. Meu pai nunca soube. Se descobrir, me corta fora. O confession veio como um tapa. Eu congelei. E eu? Acha que sou diferente? Ele me encarou. Você age como se não se importasse com nada. Importo sim,
mas escondo menos. A tensão explodiu. Ele se aproximou. Então prove. Nossos rostos quase se tocando, mas recuei. Não aqui, não assim. Voltamos em silêncio, o conflito instalado. Aquela revelação nos unia, mas também nos separava. Éramos família agora, e isso tornava tudo proibido. À tarde, fomos nadar. A água fria não aliviou a pressão. Ele mergulhava fundo, como se fugisse. Eu o seguia, gritando desafios. Covarde! Ele emergiu rindo, mas puxou meu braço debaixo d'água, nos aproximando. Pare de provocar, Rui. Soltei. Ou o quê? Ele não respondeu, mas o olhar dizia tudo. Saímos da água tensos, corpos próximos demais. No jantar, a família reunida, fingimos normalidade. Mas sob a mesa, seu pé roçou no meu. Acidental, proposital. Minha mãe notou algo. Vocês dois parecem amigos agora. João riu. Melhor assim. Mas Eduardo baixou os olhos, culpado. Após, na varanda de novo, ele sussurrou. Isso não pode acontecer. Somos irmãos para eles. Não de sangue, rebati. Mas o tabu é real. Se continuarmos, destruímos tudo. A discussão esquentou. Ele queria parar. Eu, avançar. Você me provocou primeiro com essa confissão. Acusei. Ele negou. Foi um erro. Saí furioso, batendo a porta. Naquela noite, deitado, ouvi passos no corredor. Ele parou na minha porta. Hesitou, mas foi embora. O conflito crescia. Atração versus medo. Desejo versus família. No dia seguinte, a tensão explodiu de vez. Minha mãe anunciou um passeio de barco. No mar, ondas fortes balançavam tudo. Eduardo e eu no convés, sozinhos por um momento. Pare de me ignorar, eu disse. Ele explodiu. Você não entende. Meu pai é conservador, católico ferrenho. Se souber, me deserdará. E eu, perco minha mãe. Brigamos baixo, vozes abafadas pelo vento. Ele admitiu. Quero você, mas o preço é alto. Toquei seu ombro. Então lute. Mas João chamou, interrompendo. Voltamos fingindo, mas o ar estava carregado. À noite, sozinhos na casa, pais saíram para jantar. Ele veio ao meu quarto. Não aguento mais. Nos aproximamos, lábios quase se tocando, mas ele recuou. Não, isso nos destrói. Saí correndo para a praia, furioso. Ele me seguiu. Espere. Gritamos um com o outro na areia escura. Você me atraiu e agora foge. Zrenia. Porque sei o fim. Rejeição, escândalo. A briga virou confissão. Ele chorou, admitindo anos de solidão, escondendo sua orientação por medo do pai. Eu contei minha perda, o vazio após a morte do pai. Nos abraçamos, mas sem beijo, o conflito ainda vivo. De volta, dormimos separados, mas a semente estava plantada. No terceiro dia, a mãe notou a frieza. O que há entre vocês? Negamos, mas ela insistiu. Parece briga de irmãos. João riu, mas seus olhos suspeitavam. A pressão familiar crescia, misturada à atração. Caminhamos pelas falésias e ele confessou mais. Já tentei namorar escondido, mas acabou mal. O cara me largou por medo. Isso não sou eu, prometi. Mas ele duvidava. E se nossa família implodir? A discussão virou ciclo. Avance, recuo. À noite, vinho de novo. Ele se abriu. Quero tentar, mas devagar. Toquei sua mão. Então comece. Mas ouvimos a porta. Pais voltando. Escondemos rápido, corações acelerados. O fim de semana avançava e o conflito se aprofundava. Cada olhar era uma batalha. Cada toque, risco. Eu queria confrontar tudo. Ele, proteger. Mas algo mudava. A atração virava dependência. Na última manhã, antes de partir, ele sussurrou. Volte logo, não aguento sem resolver isso. Parti com o peito apertado, sabendo que o verdadeiro confronto viria em breve. Não só entre nós, mas com o mundo ao redor. Ele confessou o segredo que poderia nos destruir, mas em vez de fugir, eu mergulhei mais fundo.
E o que veio depois foi uma teia de desejos que nos prendia, ameaçando romper tudo o que conhecíamos. Voltei ao Algarve 2 semanas depois, pretextando ajudar na reforma da casa. O carro parou na entrada, e Eduardo já esperava na porta, olhos fixos no meu. Chegou, disse ele, voz baixa, mas carregada. Entramos, e o silêncio inicial quebrou com uma pergunta direta. Por que voltou mesmo? Respondi. Para resolver o que deixamos pendente. Ele hesitou, mas assentiu, levando-me para a varanda onde o mar batia forte. Conversamos horas, vinho ajudando a soltar as línguas. Ele falou da infância em Faro, pai rigoroso impondo regras católicas, mãe ausente desde cedo. Cresci escondendo quem sou, admitiu. Namorei um cara na faculdade, mas terminei por medo de vazamento. Eu contei mais da minha perda. O acidente do pai me deixou órfão emocional aos 20, vagando por Lisboa em festas vazias, buscando conexões superficiais. Você é a primeira que parece real, confessei. A atração crescia. Caminhamos pela praia ao amanhecer, pés na água gelada. Ele parou de repente. Quero tentar, Rui, mas devagar. Toquei seu braço. Devagar é tortura. Ele riu, mas puxou-me para perto, nossos corpos se encostando pela primeira vez intencionalmente. O abraço durou segundos, mas bastou para acender o fogo. Voltamos correndo, pais ainda dormindo, e no quarto dele, porta trancada, nos beijamos. Urgente, como se o tempo acabasse. Mas o conflito surgiu rápido. Minha mãe chamou para o café, interrompendo. Fingimos normalidade, mas João notou. Vocês dois andam grudados. Eduardo corou, eu desviei. Só conversando. À tarde saímos para pescar no barco. Ondas fortes balançavam, e sozinhos no convés, ele sussurrou. Isso é perigoso. Se meu pai souber, interrompi. Ele não sabe. Mas ele insistiu. E se descobrir? Perco tudo. Casa, apoio. Brigamos baixo. Eu queria assumir riscos. Ele temia o escândalo. Noite caiu, e fomos para a falésia. Ele confessou mais. Já tentei suicídio aos 18 por não aguentar esconder. O choque me paralisou. Abracei-o forte. Não mais sozinho. Choramos juntos, e o beijo veio novamente, mais profundo. Dormimos no mesmo quarto, ventilador quebrado como desculpa, corpos colados sem cruzar linhas finais, mas a tensão sexual pairava, prometendo explosão. Dias seguiam. Minha mãe organizou churrasco com vizinhos, forçando-nos a fingir. Eduardo evitou toques, mas olhos traíam. Um vizinho comentou. Família unida, hein? João sorriu orgulhoso, mas Eduardo sussurrou para mim. Mentira tudo. A raiva dele crescia. Quero fugir dessa hipocrisia. Eu o acalmei. Juntos fugimos. Outra visita a Faro. Ele mostrou sua vida, biblioteca onde estudava literatura. Escrevo poemas sobre liberdade, disse, lendo um sobre amores proibidos. Emocionei-me. É sobre nós. Ele assentiu, e nos beijamos ali. Risco de alguém entrar. Voltando, carro parou num mirante. Quero mais, declarei. Ele hesitou. Mas a família? Pressionei. Escolha, medo ou nós. Ele cedeu, mãos entrelaçadas, promessas sussurradas. Conflitos internos escalavam. Ele ligava à noite de Faro, voz trêmula. Sonhei que nos descobriam. Eu tranquilizava. Enfrentamos. Mas dúvida crescia. Numa viagem a Lisboa, ele veio comigo. Passeamos pelo Tejo, liberdade urbana contrastando com o sul conservador. Aqui posso ser eu, disse ele. Beijamos em público, discreto, mas o medo dele persistia. E se alguém de Faro vê? Relação aprofundava, mas rachaduras apareciam. Brigamos por ciúmes. Eu flertei com um amigo em bar. Ele explodiu. Você não leva a sério. Gritei de volta. Levo, mas você trava. Reconciliação veio rápida, abraços compensando. Ele se abriu sobre terapia secreta para aceitar orientação. Você me ajuda a curar.
admitiu. Pais notavam mudanças. Minha mãe perguntou: Eduardo parece mais leve contigo. Desviei, mas tensão subia. João chamou Eduardo para conversa privada. Cuidado com amizades intensas. Ele voltou pálido. Ele suspeita. Decidimos pausar visitas, mas saudade doía. Mensagens viravam confissões. Não vivo sem você. Aprofundamento nos unia, mas conflitos externos pressionavam. Sociedade portuguesa, contradições pesadas, ecoava no medo dele. Eu queria gritar a verdade. Ele, proteger o frágil equilíbrio. Mas cada dia nos aproximava do abismo, uma palavra errada, e tudo ruiria. A traição veio como uma facada nas costas. Ele recuou no momento crucial, deixando-me sozinho contra o furacão familiar. E o que se seguiu foi um caos de rejeições que quase nos quebrou para sempre. Tudo desabou numa noite em Lisboa. Eduardo veio para ficar o fim de semana, mas chegou tenso, telefone tocando incessante. O pai. Ele quer que eu volte cedo, disse. Ignorei. Fica. Beijamos, mas ele parou. Não posso mais. Meu pai descobriu mensagens antigas no meu celular. O pânico explodiu. Como? Ele explicou. João revistara o quarto em Faro, encontrando fotos nossas discretas. Ligamos para confrontar. João gritou pelo telefone. Isso é uma abominação. Vocês são família agora. Minha mãe chorava ao fundo. Rui, como pôde? Traiu nossa confiança. Eduardo vacilou. Pai, é amor. Mas João cortou. Amor? Isso é pecado. Volta já ou corto teu dinheiro. Eduardo desligou, olhos úmidos. Ele tem razão. Somos errados. Senti a traição. Você concorda? Ele negou fraco, mas disse. Não aguento o julgamento. Vizinhos em Faro já fofocam. Brigamos feio. Eu acusei covardia. Ele rebateu inexperiência minha com pressão social. Lisboa é liberal, mas o sul me esmaga. Saí batendo porta, vagando pelas ruas chuvosas, mente em turbilhão. No dia seguinte, ele partiu cedo. Mensagens frias. Preciso de espaço. Isolamento doeu. Amigos notaram minha depressão, mas não contei. Medo de mais julgamentos. Sociedade pesava. Notícias sobre homofobia em Portugal ecoavam. Famílias deserdando filhos. Liguei para a mãe. Entenda, não é traição. Ela chorou. Para mim é. João ameaça divórcio se continuar. Crise escalou. Eduardo bloqueou contatos, obedecendo o pai. Descobri por amigo comum. Ele voltara a Faro, fingindo heterossexualidade em encontros arranjados. Raiva consumia. Traidor. Tentei viajar para confrontá-lo, mas João barrou. Não venha aqui destruir mais. Sozinho em Lisboa, enfrentei demônios, noites insones, questionando identidade. Sou culpado por amar? Pressão social veio de todos lados. Colegas de trabalho sussurravam. Ouvi boatos sobre você. Perdi foco na comunicação, projetos atrasando. Mãe ligava chorando. Volte ao normal, filho. Recusei. Isso é meu normal. Mas dúvida interna crescia. E se Eduardo tivesse razão? Amor valia exílio? Ele quebrou silêncio semanas depois. Mensagem secreta. Sofro, mas pai me vigia. Igreja local pressiona a cura. Fúria, resista. Ele respondeu. Não consigo sozinho. Planejei resgate. Viajei escondido a Faro. Encontrei-o numa praça deserta. Vem comigo. Ele hesitou. Pai me deserdará. Brigamos novamente. Prefere medo a nós? Lágrimas. Sim, por agora. Traição final. Ele chamou o pai que apareceu furioso. Sai daqui, Rui. Corrompeu meu filho. Fugi, coração partido. Crise atingiu o pico, rejeitado por todos, questionando se amor era ilusão. Sociedade católica, tradições rígidas, esmurravam. Mas no fundo, raiva virava determinação. Não acabaria assim. No auge da batalha, eu o confrontei nas falésias do Algarve, forçando uma escolha que poderia nos romper para sempre. E o que ele decidiu mudou tudo, levando-nos à beira do abismo. Cheguei a Faro sem aviso, carro escondido numa rua lateral.
Eduardo atendeu à porta do apartamento dele, olhos assustados. O que faz aqui? Puxei-o para dentro. Acabar isso. Ele resistiu. Pai está na cidade vizinha, pode aparecer. Ignorei, forçando conversa. Você me traiu ao recuar. Agora escolha, nós ou o medo. Ele explodiu. Não é simples. Perdi amigos, igreja me excomunga. Gritei. E eu? Perdi família por você. Lutamos verbalmente, acusações voando. Ele admitiu. Amei escondido anos, mas você me forçou à luz. Toquei seu braço. Lute comigo. Lágrimas rolaram, e ele cedeu parcial. Vamos caminhar, pensar. Nas falésias, vento forte, mar rugindo abaixo. Aqui pensei em pular uma vez. Confessou. Choque. Não mais. Ele continuou. Pai me obrigou à terapia-conversão. Dói. Raiva contra João cresceu. Ele não manda em nós. Decidimos confrontar juntos. Ligamos para ele. Pai, aceito quem sou. Amo Rui. João berrou. Desgraça, não és mais meu filho. Desligou. Eduardo tremia. Acabou. Abracei-o. Começa agora. Mas crise interna dele explodiu. E se erramos? Brigamos mais. Eu queria mudar para Lisboa juntos. Ele temia escândalo. Sociedade nos julga. Rebati. Que julgue. Culminação veio à noite. Pais souberam do confronto. Mãe ligou chorando. João quer divórcio por causa disso. Culpa nos consumiu. Eduardo vacilou novamente. Talvez paremos. Fúria. Covarde. Saí, mas ele me seguiu. Espere. Escolho você. Nos beijamos ali, na rua escura. Risco total. Luta continuou. Mudamos para Lisboa em segredo. Ele cortado financeiramente. Brigas diárias por adaptação. Ele desempregado. Eu sustentando. Volto para Faro? Zrenia perguntou uma vez. Não. Zrenia, insisti. Enfrentamos sociedade. Olhares tortos em bares, amigos distanciando. Mas união fortalecia. Clímax final. Reunião familiar forçada. Mãe convenceu João a vir. No apartamento, tensão máxima. João acusou. Destruíram nossa família. Eduardo rebateu. Você destruiu ao rejeitar. Eu intervim. Amor não destrói, esconde sim. Discussão esquentou, mas mãe mediou. Parem. Aceito se forem felizes. João saiu furioso, mas semente plantada. Escolha feita. Rompemos com o passado tóxico. Eduardo abraçou identidade. Eu lutei por nós. Batalha nos mudou. Mais fortes, mais marcados. Anos após o caos, a verdade nos libertou, trazendo justiça que ninguém esperava. E no fim, o aceitamento veio não do mundo, mas de dentro, provando que esconder pune mais que revelar. Um ano depois, vivíamos em Lisboa, apartamento simples, rotinas compartilhadas. Eduardo trabalhava em editora, publicando contos sobre identidade. Eu avançava na comunicação, projetos inclusivos. Brigas diminuíam, amor solidificava. Escolhi certo, ele dizia em noites tranquilas. Família se reconstruiu devagar. Mãe visitava sozinha primeiro. Vi seu sofrimento, filho. Aceito. Choramos, ponte reconstruída. João demorou. Mensagens esporádicas. Depois, almoço tenso. Não entendo, mas não perco o filho, admitiu. Justiça interna. Ele questionava crenças rígidas. Igreja perdendo influência. Sociedade mudava sutil. Leis portuguesas avançavam em direitos LGBT, inspirando-nos. Eduardo falou em evento literário. Esconder mata devagar. Aplausos ecoaram. Ele cresceu. Eu apoiei. Orgulho de você. Lições profundas. Nerosemitido amor dói mais que rejeição inicial. Traição de Eduardo foi medo, não maldade. Perdoamos, crescemos. Pressão social esmaga, mas resistência liberta. Aceitação própria veio primeiro. Eu abracei vulnerabilidade. Ele, coragem. Hoje, caminhamos pelo Tejo de mãos dadas, sem medo. Moral, verdade salva, mesmo custando. Justiça não é punição alheia, mas paz interna. Esperança brilha. Amores proibidos viram exemplos. E você enfrentou sua verdade? Comente, partilhe, curte, subscreve.